Olá, sejam muito bem-vindos. Pessoal, hoje o objetivo dessa aula é trocar um pouco de experiência sobre avaliação de bens imóveis. A ideia é passar dicas para você, para que você entenda cada vez mais a respeito desse tema. Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. A NBR 14653, pessoal, é a norma técnica que rege a atividade de avaliações de bens imóveis, ok? Então é importante saber essa NBR 14653. A atividade de avaliação de imóveis é pouco ensinada e às vezes nem citadas em alguns cursos de graduação, nem nos cursos de engenharia, ok? Mas quem são os clientes dos avaliadores, dos peritos imobiliários? Tudo precisa de clientes, senão o cara vai sobreviver do quê? Quais são os mercados a ser atacado pelo perito avaliador de imóveis? É importante saber isso, então nós vamos falar isso nessas aulas, ok? Bem, são vários, mas eu vou citar agora alguns exemplos. As pessoas físicas, As pessoas físicas, uma pessoa pode estar querendo vender uma casa, vender um apartamento, seu terreninho ali, uma chácara, um sítio, um lote, Só que ela não sabe o valor, então ela precisa de um laudo simples para determinar o valor justo de mercado daquele imóvel e vai contratar um avaliador, vai contratar um perito, ok? Outro cliente, ou clientes. As empresas, hoje várias empresas investem em imóveis. É claro que nenhuma empresa vai comprar ou vender um imóvel sem antes mandar fazer uma avaliação para saber o valor justo e não perder dinheiro. Qual empresa que quer perder dinheiro? Vamos lá, mais um cliente, os bancos, pessoal. Os bancos também são grandes clientes dos peritos avaliadores. Um exemplo, quando um banco vai financiar um imóvel, uma das primeiras etapas é avaliar aquele imóvel para saber o seu real valor, o seu real valor de mercado. Afinal de contas, esse imóvel ele ficará como garantia do financiamento até que o financiamento seja pago integralmente, certo? Os bancos também eles financiam para grandes empresas, E o que recebe em troca como garantia são imóveis, Geralmente são imóveis. Então eles também contratam os avaliadores, os peritos, para fazer a avaliação do imóvel, para saber se aquela garantia é realmente compatível com o valor que a empresa está declarando. Só outro mercado, outro cliente para os avaliadores, para os peritos imobiliários é a justiça. Os juízes, os advogados, são grandes clientes dos peritos avaliador de imóveis, pessoal. Existem vários tipos de ações na justiça que demandam que sejam feita uma avaliação. Exemplo, uma separação que é feita na justiça. É necessário que se faça avaliação para determinar o valor de mercado do imóvel, o valor de mercado do imóvel do casal ou dos imóveis do casal, para que a divisão seja justa entre eles, pessoal. Um outro exemplo é o inventário de família. É necessário determinar o valor de mercado daquele imóvel ou daqueles imóveis também que fazem parte do patrimônio para uma divisão justa entre os herdeiros. Então, são vários clientes aí para os avaliadores, para os peritos imobiliários, E além disso, também existem diversas outras ações na justiça. Desapropriações, quando se vai executar uma obra em um determinado local. Ampliar o equipamento público, que seja necessário desapropriar o imóvel. O poder público ele terá que indenizar, terá que indenizar o proprietário. Um exemplo é uma servidão de passagem para redes de alta tensão, ou aqueles dutos de água. Ninguém pode construir debaixo daquelas redes de alta tensão, não pode construir em cima daqueles dutos. Então, o proprietário
tem que ser indenizado, pessoal. E é necessário uma avaliação para saber o valor. E outra, às vezes o proprietário também não concorda com o valor da indenização e contrata também um avaliador para saber o valor justo da indenização, né? E se não tiver acerto entre eles, o perito avaliador também poderá ser convocado e nomeado pelo juiz para determinar o justo valor de mercado daquele imóvel. E na justiça, como já falamos anteriormente, são diversos os tipos de ações e processos, né, que demandam a convocação, a nomeação de um perito avaliador. Outro mercado que eu estou lembrando aqui são os imóveis para locação comerciais, que a cada 5 anos, normalmente, é feita uma renovação do contrato de locação, né? E neste momento as partes contratam um perito para fazer um laudo de avaliação do valor, o valor de mercado da locação, né, e para fazer a renovatória. Ah, mas por que isso, Ivan? Olha, pessoal, diferentemente de um locatário que está num apartamento ou casa e não quer renovar aquele contrato de locação porque o valor está muito alto, ele simplesmente pode procurar outra casa, né, outro apartamento, e ele vai trocar de residência. Agora, nas locações comerciais, isso é mais difícil, né, pessoal? Imagine, às vezes um empresário demora aí mais de 5 anos para estabelecer um ponto comercial, né? Os clientes já sabem onde ele está, né? Já fez várias divulgações aí pela internet, vários tipos de divulgações, né, daquele local. E depois de 5 anos, ele pretende renovar o contrato e não chega a um valor na negociação porque está achando muito alto. Não é simples assim trocar toda a operação e mudar para outro ponto comercial. Certo? Então eles contratam também uma avaliação. Bem, vamos lá. A norma técnica, a NBR 14653, pessoal, ela regulamenta as avaliações de bens e também ela nos mostra quais são os 5 métodos de avaliação previstos para que o perito, o avaliador, faça a sua avaliação de imóvel. Então, é importante anotar, né? Pega um caderno aí, uma caneta ou no seu notebook, anota aí, que é muito importante. Então, vamos lá, são eles os métodos, ó. O primeiro método, comparativo direto de dados de mercado com organização por fatores. Nós vamos treinar esse método aí, tá? O método comparativo direto de dados de mercado com organização por inferência estatística. É um método bem confiável e alguns bancos só aceitam esse método, tá, pessoal? Temos também o método evolutivo, o método involutivo e o método de capitalização de rendas. A norma técnica, a NBR 14653, também regulamenta como tem que ser feito o laudo de avaliação ou para ser técnico de avaliação, o PETAM, certo? São documentos que transmitem ao cliente as informações da avaliação que você fez, né? Então tem que ser bem feito isso, tem que seguir as normas, né? O trabalho do perito avaliador ele tem 2 grandes partes, é importante anotar também, né? A primeira é fazer a avaliação do imóvel, utilizando um método adequado entre os 5 métodos preconizados aí pela norma e usando as técnicas adequadas, né? Segundo, é elaborar o laudo de avaliação ou o PETAM, o parecer técnico de avaliação mercadológica, também seguindo as normas, ok? É importante saber, pessoal, qualquer trabalho, qualquer mesmo que você pegar aí uma avaliação que mostre o valor de mercado do imóvel, mas que use uma técnica não recomendada pela NBR 14653, ou que transmita isso através de um documento que também não segue as regras da NBR 14653, ele não pode ser chamado de laudo técnico, ele não pode ser chamado de PETAM, de parecer técnico. Para isso, precisa seguir as normas. Okay? Vamos lá, hein? Você, perito avaliador, tem que saber fazer uma avaliação de imóveis de acordo com a norma. De acordo com a norma técnica, e tem que saber elaborar um laudo de avaliação ou um parecer técnico de avaliação estritamente, pessoal, de acordo com a norma técnica, a NBR 14653. A atividade de avaliação de imóveis tem várias etapas, né? Eu vou passar dicas sobre essas etapas para vocês, né? Por exemplo, como o perito avaliador pode fazer uma boa avaliação, né? E transmitir isso através de um laudo, né?
Vou passar várias dicas sobre isso aí, sobre avaliação, sobre o laudo. Como o perito poderá encontrar, né, seus clientes, como ele pode ser encontrado pelos seus clientes, né, através aí da internet, através das mídias sociais, e etc. Como atender o mercado, como atacar esse mercado e como administrar o seu negócio de avaliação de imóveis. Bem, pessoal, paramos por aqui e logo daremos sequência nesse tema tão importante que é a avaliação mercadológica, avaliação de bens imóveis. Ok? Abraço a todos, fique com Deus e Wandelfim, do seu consultor imobiliário.